Olá, crianças! Na aula de hoje iremos estudar sobre polígonos. O que é polígono? Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de reta nos polígonos são chamados de lados. Assim, outra definição mais comum que a primeira é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por lados. Em outras palavras, para que uma figura seja considerada um polígono, ela não pode conter qualquer lado que faça curva. Dois de seus lados não podem se cruzar e a figura não pode ter aberturas. Elementos de um polígono. Os elementos de uma figura geométrica são outras figuras mais básicas que podem ser encontradas nelas e que recebem um nome especial devido à sua importância. Os elementos dos polígonos são: 1. Lados. Os lados são os segmentos de reta que fazem parte da definição de um polígono. 2. Vértices. São os pontos de encontro entre dois lados consecutivos de um polígono. Então, nas imagens que temos aqui, podemos observar os lados e as vértices, né? Os lados está destacado nessa corzinha azul, tá bem? E o vértice são esses pontinhos que estão destacados de verde. Observe que nós temos aqui duas figuras planas, o quadrado e o triângulo. Eles são figuras fechadas que são construídos por retas que não se cruzam. Tem apenas o seu encontro nos vértices, tá bom? 3. Ângulos internos. São os ângulos formados em seu interior entre dois lados consecutivos de um polígono. 4. Diagonais. São os segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos de um polígono convexo. Então, aqui nessas figuras planas, podemos observar esses dois elementos, o ângulo e a diagonal, né? Que liga dois vértices consecutivos. Ela está destacada de amarelo e os ângulos destacados de preto. Quais polígonos temos nessa imagem? Agora é com você. Então, aqui nessa imagem nós temos diversas figuras, né? Que você vai observar e ver a diferença de quais são polígonos e que não são. Lembrem-se que polígonos são figuras fechadas que suas linhas não se cruzam e também não possuem linhas curvas, né? Então, aqui nós temos diversas figuras. Essa primeira aqui, podemos considerar um polígono? Não, porque ela tem aqui um lado curvo. Essa figura, podemos considerar como polígono? Não, pois ela é uma linha aberta. Essa figura, podemos considerar como polígono? Sim, pois ela é uma figura fechada, feita apenas por linhas retas, não possui curvas e suas linhas não se cruzam. Essa figura, podemos considerar polígono? Não, pois elas se cruzam, suas linhas se cruzam aqui e polígonos não podem se cruzar. Essa figura é um polígono? Não, pois aqui nessas laterais dela ela tem linhas curvas. Linhas curvas não fazem parte de polígonos. Nessa figura é um polígono? Sim, pois ela é uma figura plana, fechada com linhas retas que não se cruzam. Essa imagem é um polígono? Não, pois aqui ela possui curvas. Essa imagem é um polígono? Sim, pois ela é uma figura fechada
apenas com linhas retas que não se cruzam. Essa imagem é um polígono? Não, pois ela possui linhas curvas. Essa imagem é um polígono? Sim. Essa imagem é um polígono? Sim, pois ela também é uma figura fechada, suas linhas são retas e não se cruzam. Essa figura é um polígono? Não, pois ela tem a sua linha aberta, não são linhas fechadas, né? Aqui é a abertura. E por último, essa imagem é um polígono? Sim, pois ela é uma figura fechada, suas linhas não se cruzam e suas linhas são retas. Muito bem. Mandou bem, cumpriu o desafio. Agora confira a resposta, né? Então aqui nós temos o grupo de imagens que são polígonos. E desse outro lado, temos o grupo de imagens que não são polígonos, né? Pois tem linhas curvas, são abertas, suas linhas se cruzam, então não possuem a característica de polígonos. Pois aqui diz assim: polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Tipos de polígonos. Então, os polígonos, ele vai ter a sua nomenclatura de acordo com seu número de lados. Então, aqui nós temos figuras planas com 3 lados, se chama triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Quero que vocês observem aqui nos exemplos, pois temos polígonos regulares e irregulares. Vamos já saber a definição do que são polígonos regulares e irregulares. Polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada, ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas. Polígono vem do grego e quer dizer muitos, poli, e ângulos, gon. Então vamos ver aqui a diferença entre polígonos regular e irregular. O polígono regular é aquele em que todos os lados e ângulos têm a mesma medida. Então, nós podemos observar aqui, né? Que seus lados e seus ângulos possuem a mesma medida. Tudo direitinho como figuras perfeitas. Já os polígonos irregular é aquele em que tem ângulos ou lados internos com medidas diferentes. Então, aqui nós podemos observar 3 figuras que ambas possuem 4 lados, porém, a medida de seus lados e ângulos são diferentes, né? Tem uns maiores, outros menores, por isso que se chama polígono irregular. Até a nossa próxima aula, queridos alunos. Fiquem com Deus e se cuidem!